Vou mostrar para vocês um exemplinho. Pra gente, que eu pedi para vocês darem uma olhada. Então, assim, já que está gravando, assim, boa tarde, sejam bem-vindos, né, a mais uma aulinha do nosso curso. Vamos dar continuidade à questão da orientação a objetos. Né? A gente mostrou a classe aluno, né? A gente estava com um problema na classe aluno, que a gente tinha conversado na aula passada, né? Que assim, que eu não conseguia fazer com que o construtor, né, herdasse o construtor do pai. Então, eu vou fazer com vocês o seguinte experimento, tá? Eu vou criar um novo arquivo. Teste novo. E aqui no teste novo.py, eu vou criar uma classe pai que tem um def init, né, self, e aqui vai ter um print classe pai. Aqui eu vou ter uma classe filho, filha, que herda de pai, e tem um def, um construtor, né, um init, que vai chamar a classe mãe, a classe pai. O início da classe pai vai ter um outro print. Então, vou criar aqui dois objetos. Um A recebe o pai e um B recebe filha. Se eu venho aqui Python 3, olha só o que acontece. Eu executei aqui o init da classe pai e executei ao mesmo tempo. E aí deu esse classe pai aqui. E dei aqui. Quando eu fui para a classe filha, eu disse, olha só, no meu init eu quero que você faça todo o init do meu pai e mais esse init aqui do filha. Se eu fizer uma classe filho que herda de pai, e do que tem um def berra, que não tem nada aqui dentro dele, se eu vier aqui e depois eu der o C, olha só que interessante. Como eu não tenho o init definido para a classe filho, ele vai pegar o init aqui da classe pai. Então, aquele problema que a gente estava tendo na aula passada, né, com as heranças diferentes, com esse super aqui, eu consigo, né, dizer. Então, o que eu estou dizendo assim, olha, o meu init vai ser o init que eu vou herdar, que, ou seja, é o init da classe pai, mas eu também vou ter, né, o meu próprio elemento, né? Então, se eu vou colocar aqui, né, que o meu init tem, sei lá, tipo, A e B, self de A recebe A, e self de B recebe B.
Aqui, no super, eu vou passar o init de A e de B. Aqui vai ter de A e de B. Tá? Aqui, pai, vai ter 1 e 2. Filho vai ter 1 e 2. Filho vai ter 1 e 2. Tá? Aí se eu venho aqui e executo, e aí eu quero dizer assim, tipo, A de A, int B de A, int C de A. Todos funcionaram. Então, inclusive, eu consigo herdar os atributos da minha classe pai, porque eu executei ela e ela passa a ser minha parte do que eu estou fazendo. E vocês entenderam o que eu estou querendo fazer? Sim, não. Cláudio, você está viajando, parece que você fumou uma maconha estragada, tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, onde é que eu estou, quem sou eu. Cláudio, você poderia repetir mais uma vez? Claro, com certeza, quantas vezes for necessário. Eu acho que está pequeno, não tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Eu consigo enxergar. Você ficou meio perdido quando você sobe e desce. Não, tô falando aqui até do. Eu acho que tá pequeno. Eu olho para cá pro lado, quando eu olho para minha tela tá ok. Quando eu olho porque eu estou compartilhando com vocês não tá legal, não. Então, olha só. Esse aqui criei uma classe Pi bem padrãozona. A classe Pi vai ter um definite, né? Que vai receber 3 argumentos. O self, A e B tranquilo, e dá um print classe Pi. Criei uma classe filho que ele não estende, que ele não tem nenhum construtor definido. Quando ele não tem um construtor definido, ele vai herdar o construtor da classe Pi. Eu comentei com vocês brevemente que o init talvez não fosse, né, exatamente um construtor, mas isso não vem ao caso agora, né? Isso não vem ao caso agora. Então, assim, aqui eu criei a minha classe filho. E eu criei uma classe filha que usa esse método super, ou seja, super chama o construtor da classe pai, ou qualquer método. Então, chamei o init aqui com A e B. Se eu não passasse algum A e B, daria problema. E tem esse print aqui. Então, eu executo tudo que executa no init da classe pai, mais o que acontece na classe filha, né? Então, assim, estou executando tudo que acontece na classe pai mais esse init aqui. Então, esses atributos A e B aqui da classe pai, eles passam a fazer parte também da classe filha. Ok? Então, quando eu executo aqui pai, né? E aí fica muito legal até da gente ver o seguinte aqui. Vamos dar uma olhada no Python Tutor. E eu não estou compartilhando nada com vocês, né? Não, claro que não. Não. Claro que não, porque eu compartilhei errado, né? Isso aí é o cara que sabe exatamente o que está fazendo, né? A pessoa sábia, né? Deram um doutorado para ele. Olha só que coisa maluca. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Então aqui, cheguei aqui criei aqui essa classe pai, a classe filho, a classe filha e aqui. Então vamos visualizar a execução. Então olha só.
Cria aqui a classe pai. Então, estou alocando a posição de memória para o pai. Estou alocando uma posição de memória aqui para o pai. Aí, o pai cria a classe pai, tem um init. Criei aqui esse init. Na mesma posição de memória, tem a classe filho, que vai ter um método berra, que vai estender a classe pai. Crio ainda uma classe filha, que tem um outro init, e também estende pai. Fui inicializar a classe pai. Executei os métodos. O A e o B receberam 1 e 2. Não retorna valor nenhum. Vou mostrar aqui o A. Vou criar a classe filha. Olha só que interessante. A classe filha vai buscar o init da classe pai para trabalhar. Então, olha só como é que é essa posição de memória, né? A classe filha criou uma instância aqui desse init da classe pai. É a instância de pai que existe dentro da filha. Tá? Então, ele está executando esse init, né? Só tomar um golinho de café aqui. Essa instância do init, ela é feita, né, pela filha. Ela não é um objeto separado. Entendeu? Professor, mas a classe filha, ela herda os valores do pai ou ela tem que tirar os próprios, no caso 1 e 2? Assim, como ela pegou e fez o próprio definit, ela sobrescreveu o método init do pai. Então, ela não herdaria exatamente o mesmo init. Então, o que eu fiz? Já que eu quero herdar as operações do init do pai e ter mais coisas, eu chamo o init, o construtor da classe pai, dentro do construtor da filha. É como se eu dissesse assim, olha só, o construtor da filha é o construtor da classe pai, mais esse print daqui, que é um extra. Eu estou dizendo, ele faz tudo que o construtor da classe pai faz, mas também faz mais isso aqui. Mas então, como a gente sabe que ele está puxando o init da classe pai? Se a gente tivesse a classe filho também com def init, a classe filha puxaria de quem o init? Como assim? Não entendi. Da classe pai, ela estende pai? Ah, sim, eu esqueci disso. Vai ser de quem ela estende, não do cara que está imediatamente acima. É de quem ela estende. Entendi, eu tinha esquecido disso. Não, tranquilo. E aí eu vou continuar essa execução. Aí essa instância, né, do filho vai continuar, né, executando a parte de pai. Então ele apresenta a classe pai. Ele vai printar o filho, por isso que printa pai e filha. E aí ele vai printar mais um elemento, que é o 1. Nota que é como se eu tivesse uma instância interna, né? E aí acabou. Então, olha só, tudo que eu faço é ficar apontando para diferentes regiões de memória. Mas eu estou gerando o mesmo elemento todas as vezes. Tá? Então, assim, você tem que pensar que quando eu chamo esse super init, é como se eu estivesse criando um objeto dentro de um outro objeto. Tá? Não é como se eu estivesse, eu estou, na verdade, fazendo isso. Então, é bem legal a gente ter essa visão, né? Então, assim, nesse exemplo, a gente tem uma subclasse que vai da superclasse, né? E vai utilizar o super para chamar o método construtor dentro do seu próprio método construtor. Isso vai permitir que a gente tenha maior manutenabilidade de código, ou seja, porque o que eu mudar na classe pai vai ser estendido para baixo. Tem uma outra forma de eu fazer isso também, que fica um pouco mais explícito, mas eu acho pior, que é o seguinte, em vez de eu chamar aqui super.init, eu podia ter chamado da seguinte forma, pai
assim, entendeu? Eu poderia ter chamado dessa forma. Só que isso é um pouco amarrado. E por que isso é um pouco amarrado? Porque, né? Porque na verdade o que eu acabo gerando para mim um problema. Porque na verdade aqui, se eu mudar isso aqui, eu tô amarrando isso aqui na mão. Então o melhor é você fazer assim, com o super, tá? Professor, Então você poderia isso, repetir essa última parte? assim, eu poderia chamar, ao invés de chamar super init AB, eu poderia chamar dessa forma aqui de cima. Pi, que é a classe pi, ponto init self AB. Então tá dizendo, da classe pi você tem que executar esse definite aqui. Só que isso amarra, porque eu estou dizendo assim, que obrigatoriamente isso aqui é da classe pi. Então, se eu mudar aqui para, por exemplo, padrasto, às vezes a filha não gosta do pai, gosta do padrasto, né? E eu teria que mudar aqui embaixo. Com o super, eu já digo o seguinte: olha, eu estou chamando o cara da minha parte, da parte. Eu estou chamando sempre o cara de quem eu estou herdando. Professor, É, opa, vai, Pedro. beleza, então se eu não tivesse, tipo, se eu não tivesse definido lá na classe filha que eu tô herdando de pai, e botasse pai.init, blá Não blá blá tem blá blá, problema blá, nenhum. entendi. Ele mesmo sem herdar o resto das coisas de pai, ele só pegaria só o init. Exatamente. O super, ele tem uma relação direta com a herança, né? Exatamente. Beleza, obrigado, professor. Nada. Então, pessoal, pensando nisso, vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu abrir o Colab aqui da aula passada. Do aula 7. Eu vou criar aqui. Vou criar aqui uma aula 8. Vou compartilhar com vocês o aula 8. Deixa eu botar aqui. Isso aqui já estava, vou compartilhar. Vou botar aqui no chat. Para vocês fazerem aquela copiazinha marota que eu falei para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse elemento aqui do aula 8. Vou dar uma crescidinha aqui. Vão alterar porque ele tinha um problema. Se eu rodar assim dessa forma, ele vai ter um problema, né? Justamente assim, por causa desses caras aqui, eu tive que refazer eles, que eu não precisaria. Eu posso agora trocar isso aqui. Eu quero que vocês reescrevam. E vocês criem agora uma classe aluno, que vai estender de pessoa mas que vocês mudem o construtor, tá? Para ter as coisas que um aluno teria. E depois a gente vai discutir isso aqui e vai voltar lá para o Flask. Então, pessoal, são 1h30 agora. Eu vou dar para vocês até 1h45 para vocês fazerem isso e testarem na maquinazinha de vocês, tá bom? Então, só lembrando, vem aqui em arquivo, salvar uma cópia no Drive, isso vai salvar uma cópia no Google Drive de vocês, tá bom? 15 minutinhos, eu vou estar por aqui.
Professor, Pode falar. você pode voltar rapidinho naquela tela onde você escreveu super? Porque eu esqueci como é que escreve. Ah, sim, valeu, obrigada.
Vamos lá, pessoal? Então vamos lá, vamos consertar aqui o nosso elemento. Vocês fizeram? Vamos seguir aqui em frente. Então aqui eu vou vir aqui em super. Eita. CPF. Sinceramente, teoricamente, isso aqui está resolvido. Tá? Então, se eu rodar aqui, não deveria dar problema. Professor, Diga. precisaria implementar essa função getCPF, esse tipo de coisa, porque isso aí já não está definido na outra classe? Já está definindo outra classe. Aqui não vai precisar, não. Tudo que já tiver na classe de cima aqui, não vai precisar. Então, se o CPF já estava aqui em cima, realmente não ia precisar, não. Inclusive, eu ia estar sobrescrevendo à toa. Você tem toda a razão. Justamente até porque, como eu criei aqui no super, eu já estou assumindo que eu já teria aqui em cima. Tá? Então, vocês veem que só botar isso aqui já resolve. Então, por exemplo, no caso aqui do aluno pessoa, se eu fosse criar aqui um def init self, eu poderia dar aqui um super. Que eu vou ensinar. Vamos CPF.
E aqui tudo funciona. Normal, exatamente como a gente esperava que fosse. Então, isso faz com que, dependendo do tamanho do teu init, você coloque muito, você escreva muito menos coisa do que do que você escreveria se tivesse que reimplementar. Na aula passada, a gente tinha dado uma solução para isso, reimplementando, né? Colocando reescrevendo o init da classe pessoa dentro da classe professor. Esse não é o ideal, né? E a gente ficou, né, eu passei um artigo para vocês lerem. Isso aqui resolve o problema. Então, a gente criou aqui a classe professor, a classe aluno, né? E aí eu vou jogar... eu posso vir aqui, e uma coisa que é legal, eu posso vir aqui e fazer o download do arquivo .py. Ele vai salvar como aula 8.py. Eu posso vir aqui no VS Code. E aqui ele já vem criado gerado automaticamente, então está aqui, né, o meu arquivo para ser utilizado para eu poder manipular ele da forma que for necessário, tá? Então, eu já posso começar a pensar dentro do teste web a importar um arquivo, né, qualquer. Então, assim, o que é esse aqui, aluno.py. Que era o que a gente vinha fazendo na aula passada. Então, o aluno.py, na verdade, ele é o meu elemento aqui do pessoa. Então, eu posso vir aqui no teste web, importe aluno, onde eu vou importar tudo de aluno. E aqui tentar alterar, né? Tipo assim, fazer o que eu quero que vocês façam agora? Vocês peguem essa classe aqui de registro e vocês criem algum... Eu quero que a gente tenha uma página. Deixa eu botar isso aqui. Mas eu quero que tenha aqui, tipo, registro, mas eu quero um registro de curso. Vamos fazer um registro de professor e um registro aluno que vai salvar em arquivos diferentes, né? Então, aqui, ao invés de eu ter um log.txt, onde eu vou guardar um registro.txt, o que eu quero é que vocês comecem a guardar agora, né, um alunos.txt e um professor.txt. Tá bom? E eu vou dar para vocês mais 15 minutinhos para vocês alterarem o testweb.py, né? Que está com vocês, com essa classe aqui que vocês fizeram, né, de aluno e pessoa, para que a gente possa agora jogar isso aqui dentro do elemento, que a gente faça um registro não só de usuário e senha, mas também dos alunos que a gente vai ter, tá bom? Então, mais 15 minutinhos, né, 2h10, eu venho e corrijo. Como eu falei, a aula de hoje era só uma aula da gente exercitar bastante esses conceitos e eu ir consertando com vocês esses arquivos que ficaram para a gente continuar na próxima semana, né, trabalhando. Dia 22, pessoal, entre o dia 21 e 23, a aula é normal, tá? Não tem motivo nenhum para a gente não ter aula. Então, 22, aula normal. Tá ok? Então, vamos lá. Agora é consertar aqui o teste web 3. Se vocês quiserem, criem até um teste web 4. Então, a gente pode vir aqui.
Gente, vai ter aula dia 22, sim. Vai ter aula dia 22 normal. Dia 21 é que não tem aula. Nem dia 23. Porque a gente continua dando aula normal para vocês, não deu? Durante a semana que seria aquele mega feriado. Então, é importante. Acho que vai ter aula, sim. Eu acho que eu vou parar nos dias de feriado, mas o resto eu vou ter. Como a gente não parou durante o feriadão, as aulas remotas, parou só o que era presencial, eu acho que durante a semana do remoto tem aula normal. Tá bom? Então, só não vou dar aula nos dias 21, que é Tiradentes, e 23, que é São Jorge, mas eu já não dava aula na sexta mesmo, então não faz muita diferença.
E aí, pessoal, fizeram? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente lida com... Eu vou fechar todos os outros arquivos aqui para a gente se concentrar só no que a gente precisa, tá? Todos esses inputs aqui, esses registros, vou fechar tudo isso aqui, tá? Então, olha só. Vou apagar vários desses comentários que eu fiz nos outros arquivos. Esses outros arquivos eu vou depois reescrever isso tudo e passar para você. Vou depois zipar isso tudo e passar para vocês, como eu faço sempre, tá? Mas vamos lá. Qual é a ideia agora? A ideia é que eu crie assim, que eu mude provavelmente esse registro aqui. Aluno. Eu vou criar um outro aqui. Professor, essas aulas estão indo certinho pro YouTube, né? Quê? Todo Essas curso aulas está no estão indo YouTube, sim, sim. Falta Ok, só ok. essa de hoje. Acho que, inclusive, a aula passada... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que a aula passada, inclusive, já tá. Que dia é hoje? Que a gente tá 15. Com 15. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Porque minha net tá uma bosta, tá toda hora caindo, teve esse título de novo. Não, fica tranquilo. A gente dá um jeito. Se não tiver, a gente dá um jeito também. Eu tenho 30, 23, 25... Tenho 13 do 4. Até a aula passada já tá lá. Ok. Tá bom? Tem bastante coisa. Vou até olhar o Analytics do vídeo aqui, porque eu nunca apertei esse botão, não sei o que isso significa. Também não quer dizer nada para mim. Que legal. Poxa vida. A duração média de visualização da aula é 6 minutos e 14 segundos. Não vou mais olhar esse Analytics, não. 2 horas de aula. Mas tá bom, vamos lá, vamos seguir esse barco aqui. Ah, meu Deus do céu. Então, olha só o que eu fiz aqui no teste 4. Eu criei aqui um método registro aluno, e aqui o index 3 que eu chamo, ele tem que chamar um registro aluno. Aqui eu teria que ter um outro botão registro professor. Então, o que eu posso fazer aqui? O cadastro, eu chamei o index 3, né? Aqui no index 3, eu preciso criar, de alguma forma, ou então criar um outro elemento, né? Dizendo o seguinte, olha, se o cara vai ser aluno ou se o cara vai ser professor. Ou eu cadastro direto aqui nesse, ou eu posso fazer uma coisa diferente, né? Eu posso pegar... Criar uma página anterior.
Login não vai fazer diferença. Mas quer aqui uma página anterior, tipo assim, tipo, cadastro professor, cadastro aluno. E uma outra. Aqui eu vou criar um index 4.html. E aqui, para mudar isso aqui no index 2, deixa eu ver o que eu tinha aqui no index 2. É a página de login. Aqui. Se você não é dois. Meus botões abaixo. Aqui só toma cuidado de fazer uma coisa aqui no teste web 4, que eu esqueci de fazer, é o seguinte, aqui, na hora de fazer o cadastro do professor e o cadastro do aluno, que eu vou abrir registro, eu vou criar aqui um registro aluno, e aqui no professor eu vou criar um registro professor. Tá? Então, o que eu tenho aqui na minha página? Importei da classe, vou importar a classe aluno, eu ainda não estou usando. Criei o meu app do Flask, criei uma rota raiz que vai me renderizar o index2.html, vou criar uma página de login, que vai ser lá o index2.html, que é esse que eu alterei para esse malandro aqui.
que ele vai verificar em registros, né? Vai verificar em registros se o cara é um usuário ou não. E aí eu vou botar isso aqui para vocês. Isso aqui vocês vão ter que mudar. O procedimento de login. Se eu quiser cadastrar o professor, que eu botei aqui no index 2, para essas páginas aqui. Se eu quiser fazer o cadastro do professor e o cadastro do aluno, essas coisas aqui eu preciso ter isso bastante, eu preciso ter bastante isso bem definido, tá? Posso até fazer diferente. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Olha só. E aí o registro do aluno, né? Vou criar um arquivo registro aluno.txt, né? Se ele não existir, e o registro professor com a mesma coisa, tá? Então, isso é basicamente a alteração de tudo que a gente já vinha fazendo. Então, eu posso vir aqui, tá rodando, entra a página, e aqui já está atualizado para a gente dar esses elementos. Então, aqui, ele está dando essa página aqui. Na verdade, eu devo ter escrito alguma coisa aqui errado. Eu vou ter que buscar aqui, mas é porque não é cadastro. Cadastro professor. Tá bom. Não, tem que matar o servidor. Tá bom. Tá bom, então. Só um instantinho.
Pronto, resolvido. Então, basicamente, eu mudei aqui o tipo para o tipo de submit. Ele vai jogar para a minha rota de registro aqui e vai executar o método. O que eu quero que vocês façam agora? Uma vez que o cara está registrado, eu quero que vocês façam o mesmo procedimento. Ao invés de abrir desse return, dar OK, ou qualquer coisa, eu quero que na página do login, aqui, vocês alterem a função do login durante esse final de semana para que, se o cara for professor, eu vá para uma sala de cadastro de disciplina. Se o cara for aluno, eu vá para uma inscrição de disciplina, tá bom? E aí, usando já, aí vocês vão modificar não só isso aqui, mas aqui a classe aluno. Na classe aluno, eu quero um método. Isso aqui é o aluno? Tá. E aqui na classe professor, então eu quero que vocês criem esses dois métodos e as duas páginas que as pessoas vão utilizar, tá? Então, vocês veem que é um processo incremental. Diariamente a gente vai fazendo pequenas alterações, pequenas melhorias no nosso código, e ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Bocadinho a bocadinho, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora, né? Eu quero que vocês gastem um tempo, isso vai demorar mais do que o tempo que a gente tem restante de aula. Acho que hoje a gente fez bastante exercício, vocês estão exercitando bastante o código. Eu vou criar o zip da aula, vou colocar lá no nosso Google Classroom para vocês. O link eu acho que já estava lá no Google Classroom, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, quantas pessoas querendo falar comigo. Eu nem gosto assim tanto de seres humanos. Não, depois eu abro aqui, então, depois. Então, se não tiver o link que eu coloquei aqui, daquele soberança e polimorfismo, eu vou colocar. Deem uma olhada no livro, não sei de quantos de vocês estão lendo os livros, né? As pessoas continuem fazendo esses exercícios que eu mando, tá? E aí eu vou combinar com vocês uma data para o primeiro trabalho, né? E o primeiro trabalho vai ser basicamente bem nesse esquema de cadastro, de manipulação de arquivo, nossas primeiras classes. Eu quero que vocês usem algumas heranças, mas aí eu vou botar essa descrição do trabalho. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dar uma descrição do trabalho até... O primeiro trabalho vai ser entregue até o meio de maio e o segundo trabalho até o começo de junho. Eu acho que já dá para a gente fazer bastante coisa, né? E acho que vocês já têm bastante conhecimento para fazer as coisas. Só que vocês têm que exercitar, tá bom? Aí eu já vou mandar para vocês mais alguns exercícios da lista de exercícios lá do Python, né? Daquela que eu mandei logo no começo, né? E eu quero ver os códigos de vocês. Então eu vou também criar uma atividade sem nota, mas para vocês irem mandando os códigos para mim, tá bom? Davi, você quer se apresentar? Pode ser. Então, assim, pessoal, eu queria aproveitar também esse finalzinho de aula
pra gente, eu combinei com o Davi uma coisa, eu esqueci completamente, eu peço desculpas, Davi, né? O Davi, que está aqui, deixa eu fechar aqui, parar aqui a apresentação. O Davi, ele vai ser o nosso monitor, né? Davi, se você puder abrir a câmera só 5 minutinhos. Tô abrindo aqui rapidinho. Ok. Eita, calma aí. Não, tranquilo. Então, assim, o Davi ele foi meu aluno em linguagem em LP, mais ou menos há uns 4 períodos atrás, né? 2019 ou 2018, uma coisa assim, né? E ele agora vai ser o monitor de vocês, né, na disciplina. O Davi está no 7º período, tá? Então, ele pode ajudar vocês bastante. A disciplina foi um pouco parecida nesse mesmo esquema, só que com Flask também, né? Então, ele já tem esse know-how, os trabalhos dele foram parecidos com os de vocês. O que eu quero de vocês agora, né? Eu sabendo que que esse período é truncado, eu só preciso que vocês exercitem cada vez mais, né, esse trabalho. Então, o Davi vai estar... Eu não coloquei o Davi no Classroom, porque eu não sou esperto. Deixa eu abrir logo esse Classroom aqui, gente. Deixa eu ver aqui o Classroom. Linguagem de programação. Pessoas... Nossa, está aqui já. Beleza. Então, vou colocar aqui no Classroom um bloguinho aqui bem legal para vocês darem uma olhada, né? Explicando um pouco melhor essa questão da herança que a gente viu, tá? Vou colocar aqui os códigos até o momento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Eu entrei no grupo do WhatsApp de vocês, mas vocês não precisam ter medo assim. Principalmente porque o Cláudio não faz prova, né? Então não é problema. Que dia é hoje, gente? 15? Sim. Tá. Então deixa eu ver. Quinta-feira. Ai, ai. Então, assim, já está aqui o código. Então, pessoal, olha só, que nem o Davi falou, eu não dou prova, eu não acredito em prova de programação, né? Porque papel não compila, né? E na hora do vamos ver, o que a gente precisa é que vocês sejam capazes de entregar soluções de problemas, tá? Então, calma aí, tem alguma coisa aqui no chat, né? E preciso que vocês... Mas eu preciso que vocês façam código, né? Porque senão, galera, não tem jeito, vocês não têm como aprender sem ter código, né, feito. Então, eu acredito muito na prática, acredito muito no trabalho. Então, eu vou passar para vocês mais exercícios para fazer, mas vocês têm que fazer. Nas segundas-feiras agora, eu conversei com o Davi, aquele horário de 1 às 3. Eu vou até botar o Davi também como professor, para ele também poder abrir o Classroom, tá? E ter como... Se está como aluno, eu vou te subir de categoria, tá, Davi? E aí, para ele poder abrir o Classroom e tirar com vocês as dúvidas. Eu vou estar presente também, mas aquela coisa, se vocês precisarem de mim, me manda uma mensagem ou no Classroom. Eu vou tentar entrar no grupo do WhatsApp, mas é aquela coisa, né, pessoal? Se o grupo de WhatsApp estiver bombando demais, não tem condição de eu ter mais um grupo bombando, né, na minha vida, né? Eu vou, com parcimônia, eu consigo ajudar, mas não tenho, tipo assim, 100% de tempo disponível, não, né? E eu estou pretendendo voltar a dormir em algum horário, porque está complicada a minha vida, tá? Mas, gente, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês ficaram com dúvida, coisas que vocês queiram saber, que estão com curiosidade. Dou-lhe uma... Dou-lhe 2, vendido. Senhores, um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem. Até mais. Exatamente. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, professor.